Boa tarde a todas as pessoas. Houve aqui esta alteração, tanto só na sequência dos painéis, com o motivo de imprevisto com uma das oradoras, e passamos para o painel 2 dos testemunhos. E este é realmente um dos painéis. A questão dos testemunhos é fundamental para o MAR e para este projeto A Memória e Feminismo, que já vai na sua 5ª edição, porque sem elas não teríamos projeto. Portanto, este é o resgatar das histórias na primeira pessoa. Portanto, vocês, e muito obrigada por estarem aqui, terem aceito estarem aqui connosco, porque realmente muito do projeto são vocês. Tanto tenho aqui na ponta a Fátima de Sousa, aqui ao meu lado a Sónia Matos e aqui a Cíntia de Paula. E darei a palavra agora a Sónia Matos, que é vice-presidente da AMUCIP e também está em representação do Centro Romi. Boa tarde a todos. Eu acho que tenho boa voz, não precisava do microfone, mas como estão a reclamar, vou utilizar. Em nome da Associação AMUCIP, quero agradecer ao MAR por esta experiência, por esta partilha maravilhosa foi participar neste projeto. Eu hoje estou aqui enquanto vice-presidente da Associação AMUCIP, mas a representar o Centro Romi, que já é um filho ou uma filha da AMUCIP. Neste caso é uma filha. A AMUCIP trabalha maioritariamente e especificamente com as mulheres da comunidade cigana. Eu hoje estou aqui a representá-las porque elas hoje não podem estar aqui presentes. Estão neste momento em Mongoalde, também num encontro de mulheres ciganas, onde vai haver uma reflexão e uma partilha muito grande das experiências que existe a nível nacional das mulheres ciganas. Acho que estamos num bom caminho, estamos todos a trabalhar com muita vontade. Existem muitas mulheres ciganas que já conseguem provar que têm muitas capacidades. A Sónia é só mais uma. Foi uma Sónia que começou há muitos anos atrás, no início do RECI, que esse sim foi a grande mudança para a comunidade cigana, porque sem o RECI a comunidade cigana nunca teria tido voz, porque não existiam. Existíamos em Portugal, mas éramos uma comunidade que vivia nas margens da sociedade e sempre vivemos e conseguimos sobreviver por conta própria e portanto vivíamos lado a lado sem nos incomodar, costumo eu dizer. Infelizmente as situações mudam, o país muda, as necessidades, que são as necessidades que fazem com que as pessoas, as culturas, os povos se alterem. A mulher só mudou devido ao facto da necessidade que o país atravessou, porque os homens foram todos para a guerra e as mulheres tiveram que ficar. E foi a partir desse momento que as mulheres tiveram que ficar com as casas nas mãos, que tiveram que sair para a rua e lutar e trabalhar. E só nessa altura é que deixaram de ser criticadas e oprimidas pela sociedade, porque era uma necessidade. Elas tinham que dar de comer aos filhos. E, portanto, foi assim que a mulher, passinho a passinho, conseguiu emancipar-se e tornar-se naquilo que é hoje. A mulher da sociedade maioritária já alcançou muito, enquanto que as mulheres da comunidade cigana estão a dar esses primeiros passinhos. Porque essa necessidade surge agora na comunidade cigana, porque são as mulheres que estão a demonstrar que conseguem ser ciganas, ter estudos, ser donas de casas, boas mães e trabalhadoras, sem deixar de ser ciganas. É necessário muita luta, muito trabalho. As mulheres que aqui estiveram presentes, que foi a Sheila e a Manuela, são mulheres ciganas, meninas novas, que têm cerca de 27, 28 anos. As meninas da minha idade, ou as mulheres da minha idade, que têm 43 anos, já são todas avós. Eu estou agora com o meu primeiro filho com 8 anos, porque eu já sei um bocado daquilo que é dito normal. E, portanto, há uma diferença de história,
de percurso de vida muito grande. Eu, neste momento, estou a trabalhar com um grupo de mulheres ciganas, que são cerca de 20, graças às medidas que agora começam a ter abertura e consigo abranger um grupo de mulheres que não teve resposta até hoje, porque os projetos não dão respostas a mulheres com mais de 30 anos. E neste momento eu tenho um grupo de mulheres que vai até aos 57 anos. Mulheres viúvas que não tinham voz, nem na comunidade maioritária, nem na comunidade cigana. E eu, Sónia, sinto-me orgulhosamente hoje aqui, que comecei apenas com 22 anos, não sabia aquilo que me esperava no futuro, foi muito difícil, mas tive um pai que me ajudou a fazer esse percurso, porque se ele não estivesse presente, não seria possível. Porque uma mulher cigana é sempre filha de, mulher de ou viúva de. O nome, esse não tem. É difícil adquiri-lo. Ela tem nome e tem muita força dentro de casa. Porque o homem ouve a mulher. Mas fora, na sociedade, o homem tem que manter aquele aspecto em que ele é que manda. Mas a cabeça dele já vai feita quando sai de casa. Portanto, a mulher, como todas as mulheres, que temos muita arte, sabemos como é que é, a gente consegue lá chegar. Agora, a gente não pode lutar e dizer eu estou aqui, consigo vencer e eu consigo... Não, aí estamos a ir de forma errada. E o feminismo na comunidade cigana tem que ser feito com muito cuidado. Porque quando a associação nasceu, éramos 5 mulheres, uma viúva e 4 solteiras. Portanto, estão a imaginar o quão foi complicado para nós conseguir vingar. Hoje a associação tem 18 anos, está constituída, já desenvolveu vários projetos a nível nacional, a nível transnacional. Portanto, temos muitos projetos dos quais temos muito orgulho, e o nosso maior orgulho agora é o Centro Romino. Ver 8 mulheres ciganas casadas com filhos, sem terem bolsas, porque elas chegam a casa e têm uma luta constante com aquele marido para dizer eu preciso de me formar. E ele, mas para quê? Para quê? Para que é que tu queres te formar no quê? Tu vais trabalhar no quê? Que perspectivas é que nós temos para o futuro? Mas a verdade é que elas têm vindo a trabalhar ao longo de 3 anos e têm conseguido manter-se no projeto com grande sacrifício. Hoje conseguiram ir para Mongoalde, 8 mulheres, sozinhas, de autocarro. Levaram os filhos, 3, 4 filhos foram com as mães. Os filhos tiveram que ir, porque a gente tem que sempre assegurá-los. Mas os maridos ficaram cá. Portanto, isto é uma vitória muito grande, que só quem é mulher e é cigana consegue ter noção daquilo que se consegue. Que cá no sítio conseguiu fazer. Só conseguimos fazer porque tivemos várias pessoas ao nosso redor, umas boas, outras más, mas isso é a vida. E foram mais as boas que as más. Aprendemos a lutar, porque de início não sabíamos muito bem aquilo que éramos, o que é que íamos fazer, não sabíamos. Nós só tínhamos uma certeza. Nós queremos trabalhar com as mulheres ciganas. Queremos ajudar estas mulheres, porque já são mulheres muito massacradas, porque chega à 4ª classe, não têm a oportunidade de dizer eu quero mais, porque eu sou a primeira a dizer que aplaudo a mulher que pretende ser doméstica, que quer ser mãe, quer ser esposa, porque não? É uma profissão como outra qualquer e tão digna como outra qualquer. Mas que tenhamos liberdade de escolha para o fazer. E é nessa fase que a associação trabalhou ao longo destes anos todos, batalhou. E se não fosse o nosso governo dar-nos algum apoio e acreditar em nós, foram precisos 18 anos também para conseguirmos provar que conseguimos, chegámos aqui, estamos aqui. E eu hoje queria só ler algumas frases das mulheres que aqui estiveram. Foi a Vitória, tem 27 anos, e ela disse: fui ver que tinha coisas que pensava que não tinha, que sou mulher, que também sei fazer coisas que pensava que não sabia fazer. Eu sei que se tiver uma filha, quero que a minha filha estude, porque eu já tenho outra maneira de pensar. E este é o pensamento. Ela começou por um pequeno passo,
o segundo passo será a sua filha. E eu acredito piamente que daqui a 10, 15 anos vamos ter uma comunidade cigana que está incluída, não é integrada, porque eu não gosto da palavra integração, é inclusão que nós necessitamos fazer. A integração é sempre retirar pessoas de alguma coisa e integrá-la noutra. Isso para mim não é correto, é incluir. Porque é na diferença que nós conseguimos fazer o mundo melhor. Porque eu tenho uma capacidade e temos aqui outra pessoa que tem outra capacidade e aqui outra pessoa que tem outra capacidade. E somos todos nós que fazemos a diferença nesta sociedade. Agora precisamos acreditar nessa diferença e acreditar nessa inclusão. E é todos os dias, batalhando e acreditando nessa inclusão, que a gente consegue fazer um mundo melhor. Muito obrigada a todas vocês que estão aqui. Muito obrigada. Eu vou passar então à Fátima de Sousa. Boa tarde. Fátima de Sousa. Sou trabalhadora do sexo na rua. O que é isso? Trabalhar no sexo na rua. É coragem. É muita coragem. E dá cara. E é um trabalho. Que eu chego às 10 e saio às 6 da manhã. Como todo mundo que tem um trabalho. Eu coloco como se fosse um trabalho realmente. Eu sou uma empresa. Eu tenho cliente. Tenho que dar de mim para poder ter esses clientes. O que é dar de mim? Afeto, né? E carinho às vezes. Mas o que ganhamos com isso? Não é só o dinheiro. Temos que lutar por outras coisas também. Entrar num carro sem saber quem é que a gente está entrando. A nossa segurança, que não tem. É só a certeza que vai dar certo. Ele vai voltar em paz. Sempre dá certo. Mas temos que saber com quem entramos dentro do carro. Resumindo, se precisasse de uma polícia no momento, a polícia não ajuda. Eu já precisei e ela não ajudou. O que precisamos na rua? Além dos preservativos que ganhamos, que é uma boa parte, né? Que precisamos comprar. A segurança também. O que a gente vai precisar de segurança? Uma polícia não pode seguir a gente para fazer o nosso trabalho. Infelizmente, às vezes, ela segue para nós não trabalhar. E fica atrás do carro para a gente ter que sair do carro do cliente. Deveres. O que precisamos? Muita coisa. Nós não temos segurança, nós não temos apoio e nós não temos a certeza que voltamos para casa. Sempre tem uma incógnita. Cheguei em casa, estou em paz. Sempre isso. Eu acho que deveria ter perguntas. Quem quiser fazer algumas perguntas, eu respondo. Querem? Preparada para as respostas. Não, eu estava a perguntar os direitos laborais que você não tem. Nenhum. Os direitos laborais não tem nenhum. Em questão da segurança social, não temos. O problema das casas. Pois. Aí tem essa pergunta também, por que você trabalha na rua? Eu adquiri trabalhar na rua porque eu faço meu horário. Eu vou a hora que eu bem quero. Faço sempre meu horário, mas se eu não puder ir às 10, eu vou mais tarde. Volto a hora que eu quero, mas trabalhar em casa. Nem se eu comprar um andar, eu não posso trabalhar numa casa mais aqui em Lisboa. Porque não passa 3 meses que os senhorios dão um jeito de tirar a gente. Ou para com aquilo, ou chama a polícia. Eu já tive, onde eu moro, a minha senhorinha é minha amiga e ela só pediu uma coisa, que eu não saísse com decote. Olha o ponto que chega. Eu gosto de decote, mas talvez ela esteja certa.
decote. Eu ando tampando meu decote. Pois, mas é assim, ele sabe que a gente trabalha nisso. Se não trabalhasse, talvez ele podia sair do decote e ninguém vire. Mas como sabe que eu saio à noite, eu procuro respeitar um pouco, por causa de não ter problema. Gosto de onde eu moro, gosto dela e não quero ter problema. Eu também não vou enfiar na cabecinha dela que ela tem que aceitar isso. Já é uma senhora, não vou ser eu a querer educá-la, né? Então, eu respeito. Se tiver mais alguma pergunta? Tem situações de violência? Tem. Comigo, nunca passei. Eu acho que eu tenho a minha altura, 1,80 m, assusta. Assusta, mas já saí do carro, sentia que ia ter problema. Eu tenho essa sensibilidade que eu vou falar que eu tenho, acho que todas têm. Você começa a adquirir um pensamento do cliente. E quando ele sai da regra de todos, tem que ser iguais. Tipo, negociação de dinheiro, aonde você vai. Muda muito se o cliente quer fazer algo de mal contigo. Eu vou fazer só assim um exemplo. Por exemplo, que seja 50 €. Ele, vamos. Ele nunca apareceu, você nunca viu. Esse cliente pode ser um dos que vai aprontar. Por aí. Outra, ele não quer ir no lugar que você vai habitualmente, tipo parque. Eu não vou. Porque no parque tem vídeo e tem a minha segurança. E também a segurança dele. Se ele não quiser ir, eu não vou. Eu prefiro perder o dinheiro. Eu não sei também se eu vou ganhar, né? Tem essa. E questão de 1,80 m, dá medo. Funciona. Fátima, você sente que pode ter sofrido algumas opressões baseadas na sua nacionalidade? Não. Eu a parte de muito preconceito, que eu já tenho 18 anos que moro aqui em Portugal. Em relação a muito preconceito, eu costumo separar muito isso, porque eu vejo que eu não tenho muito preconceito em relação a ser loira, ter uma aparência que está no normal, que todo mundo acha, não sou eu que penso, mas que está na televisão, todo mundo é parecido, e talvez ser simpática. Acho que ajuda muito. Mas o resto não sou eu que dito o nome, eu nasci assim, pronto. Mas isso me ajudou muito. E me ajuda também. Agora, o preconceito eu sei que tem e muito. Preconceito às vezes, eu vou contar uma história, onde eu faço minha unha, ninguém sabe o que eu faço. Quando eu chego, tem um monte de mulheres, fica todo mundo quietinho. A menina que faz a minha unha fala assim, quando você chega aqui, fica todo mundo quietinho. Acho que você é uma doutora. Porque eu chego, fico quietinha e pronto. Eu não preciso gritar aos 4 cantos, olha, eu sou puta. Não teria problema de falar isso. Porque não, eu tiro meu dinheiro. E outra coisa, alguém perguntar, por que você não faz outra coisa? Eu não. Eu gosto de fazer o que eu faço. Eu não tenho problema com isso. Nunca tive. Já há 30 anos que faço isso, eu não tenho problema com isso. Eu fico pensando, eu vou trabalhar num restaurante, cortar minhas mãos todas? Não. Agora, os direitos que a gente não tem, que eu queria, como todas, né, que trabalham sobre isso, também querem os direitos. Outra pergunta? Eu suponho que a sua atitude da solução do seu trabalho não é da maioria, no menos na primeira fase, das mulheres trabalhadoras sexuais. Não acha que as mulheres, na primeira fase da sua vida, não querem assumir e têm vergonha de assumir perante o público a sua atividade? Talvez seja sim, mas eu nunca tive. Mesmo lá nos meus 20 anos, não. Nunca tive. Não. Nunca tive vergonha. Pelo contrário, eu até conto as histórias que acontecem. Acho que é uma piada. Eu
ditas na Maia, havia mulheres que tinham vergonha, escondiam de todas as pessoas, salvo de agora também, mas os filhos não queriam que soubesse, os parentes, ou ocultavam no máximo, sobretudo pessoas que estavam parentes como no Brasil, e também no país. Mas tivemos, de facto, outros casos, como por exemplo uma mulher que foi objeto, aí vai a puta de não sei quantos, e ela disse, assim sou, quer subir, é 70 euros. Assumiu, ali naquele momento. Eu sou assim. Eu já cheguei de entrar numa loja, tipo mini preço, e eu senti que tem alguém me seguindo, há poucos dias. E eu estava me seguindo, e eu falei assim, pá, aqui dá um cliente. Sem querer, né? 24 horas. Aí eu olhei assim, ele olha de um lado, olha, é tipo, já que não é a primeira vez. Ele começou a fingir que está olhando os preços, e eu falei assim, eu vou acelerar esse processo. Né? Vou perder tempo. Encostei sem querer nele, desculpa. Aí não sei o que, caiu uma coisa no chão, ele pegou e ele perguntou o preço. Como se eu tivesse escrito aqui, puta. Mas eu não me senti mal com isso, eu falei o preço, ele falou, vamos. Eu larguei as coisas lá no mini preço e fui. Fui daí. Não é a situação, eu não vou mentir para mim mesmo, para quê? Agora, a questão, eu quando vou ao Brasil, lá em casa as pessoas sentam para ouvir as histórias, que eu tenho 1001 histórias para contar, né? Na mata, e não sei o quê, aquele cliente que gosta de jogar o endredão no chão lá na mata e rasgar a roupa. São piratas. Mas eu sei de... assim, a única coisa que aconteceu comigo é que eu não me apaixono por ninguém há anos. Isso que quebrou dentro de mim, sim. Mas eu acho que, do outro lado, para mim é melhor. Eu não tenho que ficar fazendo romance com ninguém. Eu perder tempo com isso. Mas isso, como mulher, isso eu perdi. Perdi, nem sei se eu quero encontrar, para falar a verdade. Eu não sou carente. Se tiver mais alguma pergunta? De algum modo, até para colmatar as questões da segurança, existe alguma solidariedade entre as trabalhadoras de sexo na rua? Algum apoio a alguma viva? Ou não? Ou cada uma... Sim, se eu estiver perto de uma colega, se for um cliente que a gente sabe que nunca teve por aí pela rua, a gente fala, olha a matrícula. Mas a gente nunca sabe se ela vai decorar e não funciona. Porque se eu tiver que voltar ou não, bom, a gente sempre dá um jeito, mas a gente fala isso. Olha a matrícula. Existe essa Existe. Sim. Eu como, de costume, eu não jogo, eu sou muito espiritual, eu não jogo nada assim mal pro universo me jogar nada pra mim. Eu sempre me mantenho nesse padrão. Tipo, nunca fui de roubar um copo e pagar, algumas têm esse hábito, então depois ele volta para aprontar. Então eu faço o meu trabalho, se não me pagar eu saio do carro e vou embora. Eu faço o meu trabalho e ele me dá o dinheiro, eu faço a minha parte. Acabou. Em relação a mais o quê? Não é uma questão, era se calhar um pedido que tem a ver com as outras mulheres que também tiveram no workshop de maio. Sim. Portanto, percebemos que realmente tens uma postura estruturada e tudo mais, mas comparativamente com os outros testemunhos, não sei se poderias, se calhar, resumir. Sim, teve uma menina, né, que ela disse que ela não tinha assim, o prazer de viver, que ela não tinha uma vida social, que ela não podia ter um namorado, que ia à praia. Bom, nesse fator eu faço, se eu for, se eu quero. Mas eu acho que com pouca idade, realmente, quando você está na rua, ou numa casa, qualquer que seja, você sai de uma mão, isso é muito estranho, você passa de uma mão para mão, isso quebra dentro da gente. Quebra o amor, esse amor que quebra é o amor de ser humano mesmo. Você perde, você deixa de ser humano. O que eu acredito, vejo nela, que ela disse isso? Eu já pulo dessa parte. Eu vejo que ela não estava preparada também. Porque isso requer de muita força. Tem que ter muita coragem para enfrentar isso. Sair de várias mãos numa noite. Até eu, às vezes, chego em casa
Ou ir para um quarto com 5, 6. Às vezes eu chego em casa e penso, o que eu fiz? Vou dormir. Outro dia, esqueço. Mas, para quem tem 20 anos, eu sei que é muito complicado. Só ia acrescentar com alguns testemunhos, entretanto, deu origem à Associação Labuta, criada por algumas pessoas, que poderá ser uma novidade, que no fundo essa associação vai um pouco de encontro, ou o objetivo é realmente unir os trabalhadores sexuais. Exatamente. De rua, de apartamento, não sei qual é... A questão de, você falou de apartamento, a questão dos apartamentos de quarto. Aqui em Lisboa, até as pensões estão acabando. Eu, quando vim para a rua, tinha umas 4 pensões. Hoje eu tenho Dallas. Vou falar o nome, se eu não precisar. E mesmo assim, em Dallas tinha mais quartos. Hoje eles estão colocando os turistas. Por quê? Porque sempre tem problemas. O problema dá mais dinheiro, mas dá mais problema. Cada vez mais escasso você encontrar quarto para trabalhar. Quarto físico, de você morar e atender o cliente, mesmo no site. Ou alugar um apartamento, dividir um apartamento, como eu já fiz. Quando você liga, e outra, já sabe que é brasileira, já está ocupado. Aí a gente pede para uma portuguesa resolver isso, aí vai lá ver o apartamento, pergunta, é para 2 amigas? Já está ocupado. Ou aluga para uma família, é muito problema. Arrumar um apartamento para trabalhar, cada vez mais difícil. E entre nós, associando nós, eu já trabalhei, dividi apartamento com 6, era 6 quartos, e dava certo. Até o senhorio pediu o apartamento. Era isso que você queria? Não, queria perceber, unidos temos mais força. Unidos é mais força, com certeza. Obrigada. E passo agora a palavra a Cíntia de Paula, que é psicóloga, técnica na UMAR, companheira nossa e presidente da Casa do Brasil de Lisboa. Obrigada, Joana. Só por isso tudo já me sinto migrante privilegiada. Então aqui, vou começar por aí. Primeiramente, queria agradecer ao Mar e a Tereza Salles também pelo convite. Cadê a Tereza? Está fazendo lanche. Isso é sempre um gosto muito grande partilhar experiências aqui, que na UMAR também é minha casa. E eu, como migrante, tenho esse desafio de trazer algumas experiências e opto justamente por uma situação de interseccionalidade. Se formos pensar, a minha situação é diferente da maioria das mulheres migrantes que eu lido todos os dias e vivencio todos os dias, e opto sempre por trazer não só a minha experiência, que é diferente, talvez também com opressões, mas muito menos do que muitas outras mulheres migrantes. E gostaria de debater com vocês algumas dessas situações de discriminação baseada na origem. Para começar, há mulheres migrantes aqui hoje? Não? Tem? Quem são, por favor? Ótimo! É sempre importante que falarmos de experiências de mulheres imigrantes, de também conhecermos como são diferentes essas experiências de discriminação de acordo com a origem, da nossa origem. Eu poderia passar aqui à tarde a falar da questão das mulheres brasileiras e todas essas situações relacionadas às questões não só vivenciadas, baseadas por sermos mulheres, mas acrescidas questões da migração, da classe, da etnia e de outras muitas questões. Mas escolhi, não vamos pensar nisso que já é sabido de todos, as questões da hipersexualização, do assédio no local de trabalho, do assédio na rua. E sim, posso partilhar algumas questões. Muitas vezes, no meu caso, ouvi ao contrário. Mas você nem parece brasileira. E essa questão também é altamente preconceituosa, porque fica muito claro essa segmentação. É muito interessante. Mas, como é que nós vivenciamos e essas mulheres trazem no dia a dia para nós? Por exemplo,
como a minha colega disse muito bem, o acesso à habitação. Eu gosto sempre de pensar nesse processo discriminatório e como isso nos retira direitos. Ou seja, é muito recorrente essa questão de quando uma mulher liga para uma oferta de trabalho, por exemplo, uma oferta também de trabalho, mas uma oferta de casa. Não, esse quarto já está alugado, ou muitas vezes é falado diretamente, nós não alugamos essa casa ou esse quarto para uma mulher de nacionalidade brasileira. E nós, na associação, a Joana já apresentou, trabalho numa associação, sou dirigente da Casa do Brasil, e diariamente nos chegam mulheres a pedir esse apoio de como que podem ultrapassar isso. Então, sempre estarmos a desconstruir essa ideia também da culpa, porque muitas vezes ela sente, mas por que eu não posso ter acesso à habitação por ser de nacionalidade brasileira? E isso é altamente opressor, discriminatório e, enfim, muitas outras coisas. E mais recentemente, a questão da universidade. O quanto que tem nos chegado com essa vinda também de muitas mulheres brasileiras para a universidade, porque nós muitas vezes associamos essas discriminações no espaço público ou só no trabalho, e não. O número de relatos dessas mulheres que têm vivenciado essas situações discriminatórias dentro das universidades é muito alto. Por exemplo, o português de vocês é diferente, ou vocês não falam assim muito bem um português, ou então até mesmo questões relacionadas à hipersexualização. É muito interessante pensarmos o quanto que esse trabalho tem que ser feito em vários níveis, porque está em todos os segmentos, esses preconceitos. Eu não quero focar só nas mulheres brasileiras, porque em Portugal nós temos muitas nacionalidades e cada nacionalidade também vivencia opressões diferentes. Na nossa sessão, na tertúlia, tivemos uma participante que estava na plateia, que trouxe para nós, de forma muito, muito interessante, as questões vivenciadas pelas mulheres de origem dos países de África, das ex-colônias, principalmente, e de como, muitas vezes, nos serviços públicos, e nesse caso ela trouxe no serviço de saúde, que ouviu de uma médica que você tem que se cuidar, porque as mulheres africanas tendem a ter muitos filhos. E não só, e muitas outras questões que ela colocou e que sente, estar sempre a ser categorizada por um padrão que está inserido na cabeça das pessoas. E nesse caso, essa discriminação, muitas vezes institucional, é muito grave porque pode nos afastar do serviço. E, mais uma vez, nos retira esse acesso aos direitos. Isso. Uma outra questão que temos vivenciado muito na Casa do Brasil, e aqui vou novamente pegar na experiência das mulheres que acompanhamos, depois posso também partilhar um pouco da minha, a questão da desqualificação profissional. É um tema muito importante que temos vindo a debater, essa valorização do nosso percurso profissional. Quando eu digo percurso profissional, não é só o meu diploma, é mesmo o que eu fiz anterior ao processo migratório. Nós temos um grupo de ajuda mútua e nesse grupo nós falamos muito a pessoa que eu era antes do avião chegar em Portugal, que não tem a ver só com a minha qualificação profissional, os meus diplomas e os acessos às ordens profissionais, e sim o meu percurso profissional, toda aquela experiência prévia que eu tive antes da decisão do processo migratório. E essa questão da desqualificação profissional é muito importante de debatermos porque é altamente discriminatória, que muitas vezes associam sempre as mulheres migrantes somente aos serviços. Ou seja, independente se você tem mestrados, doutoramentos ou pós-graduação, isso eu própria já ouvi, mas as mulheres migrantes, principalmente brasileiras, trabalham no comércio porque são muito simpáticas. Exatamente. Ou então nos serviços de cuidado, que são profissões sempre associadas às mulheres, e aqui as mulheres migrantes ainda mais. Nossa, como assim? Vocês ousam estar nos cargos de direção? Vocês têm que estarem ali muito quietinhas no serviço, porque são assim as mulheres migrantes. E não podemos pensar em empoderarmos mulheres e transformarmos sem termos atenção a essas questões específicas também das mulheres migrantes em Portugal. Porque nós somos uma parcela muito grande, comparativamente, cada vez mais, e aqui posso também falar da nacionalidade brasileira, que tem vindo a crescer, com altas qualificações, e é importante começarmos a pensar nas políticas públicas também nessa perspectiva da desqualificação profissional. Também pensei em trazer algumas experiências, por exemplo,
nisso que já falei, mas desses micro, eu costumo brincar com as mulheres que acompanhamos e falamos desses micro preconceitos, por exemplo, da língua. E é muito interessante. Eu própria, na família do meu companheiro, que é de nacionalidade portuguesa, já ouvi mais de uma vez: Cíntia, quando é que você vai aprender a falar português? Assim, justo para mim. Olha, por acaso é a minha língua materna, só por acaso. Que parece muito sutil e até, nossa, se calhar eu nem tive a intenção de ser preconceituosa, mas está tão arraigado essa questão até das ex-colônias e da inferioridade, ou seja, mesmo que você fale português, ele não é igual ao nosso, então você tem que aprender a falar português. Mas eu separei também uma história nisso da desqualificação profissional, que é um tema que eu tenho tomado especial atenção, porque é muito importante que as mulheres também possam exercer as suas profissões por uma questão de empoderamento, de sentimento de pertença e muitas outras questões. De uma história recente que recebemos na associação, que eu fiquei muito chocada, de uma companheira que ela é formada em História, tem perto dos 40 anos, e nunca conseguiu exercer, já está em Portugal há mais de 10 anos, nunca conseguiu exercer a sua atividade profissional. E resolveu fazer um curso para ter uma nova profissão e tentar essa inserção no mercado de trabalho. E fez um curso de técnica de auxiliar de dentista. Ela é brasileira, negra. Fez o estágio numa renomada clínica de dentistas em Lisboa e no final, acompanhou uma dentista durante vários meses. No final do estágio, agora isso, há pouco tempo, a dentista a convidou para uma reunião. Ela foi, pensando, pode ser que, enfim, eu consiga um trabalho qualificado. A dentista a ofereceu se ela queria ser trabalhadora doméstica na casa dela, porque ela era muito simpática e tinha muita confiança. E a dentista tinha 2 filhos e precisava de alguém de confiança para cuidar das crianças dela. E ela só conseguiu dizer assim: eu também tenho uma casa para cuidar, então sinto muito, mas eu estou à procura de um outro tipo de trabalho nesse momento. Com todo respeito ao trabalho doméstico. Atenção, com todo o devido respeito que ele tem. Depende do salário. Depende do salário, exatamente. Depende do salário e boa. É verdade. Com certeza. E é muito interessante pensarmos o quanto ainda essas questões precisam ser debatidas e trazidas à tona. E aqui, pensarmos não só nas questões da discriminação baseadas nos estereótipos mais comuns, como no caso das mulheres brasileiras, da hipersexualização, que muitas vezes justificam assédio de rua. Eu lembro quando cheguei a Portugal, eu costumo dizer que eu sou do interior do Mato Grosso do Sul, de Inocência, uma cidade de 7 mil habitantes. E quando vim para o mestrado, sinceramente, eu não imaginava que fora do Brasil havia tanto preconceito associado. E para mim, eu estava protegida ali na minha redoma inocência, que eu não tinha essa noção. E foi muito chocante. E quando eu comecei a viver esses preconceitos baseados nos estereótipos, no assédio de rua, quantas vezes, por exemplo, estava nas discotecas e os rapazes chegavam e quando eu abria minha boca e falava esse português ainda por cima com R, mas você ainda por cima é brasileira? Porque, como eu não tenho o fenotipo característico do aquele ideal, aquela ideia pré-concebida do que é a mulher brasileira, ainda causava um espanto, mas ainda por cima você é brasileira. E me fez pensar o que é ser uma mulher brasileira. Porque um Brasil tem vários Brasis e diversas mulheres brasileiras. E até hoje estou numa crise a pensar o que é ser uma mulher brasileira. Sinceramente. É muito interessante pensarmos nessas questões. E aqui, por que eu comecei a falar que me sinto privilegiada? Porque, de fato, o que eu vivencio dia a dia no trabalho ativista e associativo, e sinto que o fato de ser branca, com qualificação, ativista, feminista, e não só, eu tenho mais privilégios do que outras mulheres migrantes, com outros estratos sociais e econômicos, e talvez com menos consciência dessas questões dos preconceitos e das discriminações, que muitas vezes têm menos capacidade de lutar pelos seus direitos do que eu. Por isso que muitas vezes
Acho que é muito importante estar aqui nesse espaço, mas se calhar outras mulheres com outras vivências reais de opressão também deveriam estar aqui. Por isso que eu perguntei se havia mais mulheres aqui que gostaria de ouvi-las nesses depoimentos. É preciso pensarmos em políticas públicas para as mulheres, também tendo em conta as mulheres migrantes, nas suas diferentes origens e situações econômicas, socioeconômicas e muitas outras, etnorraciais e não só. Não consigo pensar em políticas só para as mulheres sem considerar as nossas mulheres residentes, que também vivenciam diariamente situações de opressões acrescidas dessas diferentes panóplias numa perspectiva interseccional. Pronto, era só isso que eu queria dizer para vocês hoje. Se tiverem questões ou outras questões, também estou disponível. Só mesmo não podemos passar para o próximo painel. Foi super importante o que vocês colocaram e, em relação à mesa anterior, que foi trazendo a questão da interseccionalidade, falta uma questão aí. Recentemente, não, por exemplo, ano passado, eu sou brasileira, obviamente, a falta todo mundo já sabe. E eu dei um parecer para um projeto de pesquisa realizado que foi feito aqui em Portugal na inserção de imigrantes brasileiros, homens e mulheres, aqui. O questionário foi aplicado para 800 pessoas. E qual foi o resultado? O resultado, ele trazia uma variável, que era a questão da classe social, aliada à escolaridade e qualificação. Então, por exemplo, eu entendo perfeitamente, aliás, ontem a gente conversava, Carla, sobre a questão da condição que as mulheres brasileiras, há preconceito que elas têm dificuldade de ajudar no apartamento, etc. A questão de classe ainda é muito forte. Por exemplo, eu cheguei estudando e sou professor. O que você faz? Professor da Universidade de Brasília, não tive problema nenhum na mesma hora, porque pressupõe o quê? Que eu tenho salário para pagar o aluguel. Então, na mesma hora, né? O que é? Eu sou professor, então eu tenho custo de mentoria, etc. Então, eu acho que essa questão de classe, ela está muito ligada. E ontem à noite, no restaurante que a gente estava, uma garota veio falar conosco, eu sou brasileira, cheguei aqui, você veio fazer o quê? Vim estudar, está trabalhando. Não, então você já sente que a questão de classe, ela é realmente um impeditivo, mais até do que eu acharia em relação ao biotipo físico, etc. Então eu acho que você tem que também analisar essa questão. Obrigada pelo contributo e vamos passar ao segundo painel. Obrigada.